Você sabia que um simples desenho pode revelar segredos profundos da sua mente? Existem muitas maneiras que os psicólogos podem usar para analisar uma pessoa, mas hoje eu vou falar em específico de uma que é bastante interessante e que eu acho que você vai se fascinar também, que é o uso dos desenhos na psicoterapia. Olá, meu nome é Gabriel, eu sou psicólogo, e se você já se perguntou como é que um psicólogo faz para analisar alguém, eu estou aqui para te dizer que existem muitas maneiras de fazer isso, porque os psicólogos, eles usam muitos métodos diversos que dependem da forma como aquele profissional decidiu trabalhar. Além disso, tem muitos psicólogos que trabalham com análise de pessoas para tirar carteira de habilitação, tem aqueles que trabalham na avaliação da personalidade de alguém, tem aqueles que trabalham com a psicoterapia, enfim, são muitas as áreas. E eu vou focar nesse vídeo em uma das formas que é como eu escolhi trabalhar, que é com a psicoterapia. E como eu uso os desenhos para analisar alguém. Mas por que o desenho? Desenho não é coisa de criança ou de terapia com crianças? E não, o desenho pode ser usado tanto com crianças, adultos, adolescentes. Isso porque os desenhos têm um grande poder de puxar coisas lá das profundezas da nossa mente. Eles têm o poder de revelar coisas que estão lá no inconsciente da pessoa. Coisas que ela nem tinha noção que estavam guardadas ali. E o objetivo de usar os desenhos na psicoterapia não é somente de revelar tudo aquilo que está nas profundezas da mente de alguém, mas eles têm uma função terapêutica. Porque quando o psicólogo pede para que o paciente desenhe algo, a liberação desses conteúdos profundos que acontece ali vai servir para ajudar a aliviar sentimentos de culpa, ansiedade e entre outros motivos que levam alguém a procurar a psicoterapia. Então o psicólogo não vai simplesmente revelar ao paciente o grande segredo por trás daquele desenho, que ele fez. Porque o que realmente importa é a história que o paciente conta a respeito dele, digamos assim, é tudo que o paciente irá dizer sobre aquilo que ele mesmo desenhou. O psicólogo ele vai, na verdade, encorajar a pessoa a descobrir por ela mesma o significado das coisas que ela mesma criou. Inclusive, isso pode melhorar a autoestima do paciente, porque ele pode perceber que o papel dele é extremamente importante nessa jornada de investigar a própria história. Ele e o psicólogo estão ali como cooperadores, eles vão trabalhar juntos para avançar no tratamento. Tem terapias, inclusive, que são baseadas quase que exclusivamente em arte, como é o caso da arte-terapia. Mas qual é a grande sacada por trás do uso dos desenhos, da pintura ou outras formas de arte na psicoterapia? Qual é a lógica por trás disso? Basicamente, tudo que a gente pensa e sente, tudo que, como eu disse, está inconsciente e inacessível de certa forma, tudo isso encontra forma de ser expressado por meio de imagens e não de palavras. Então, os desenhos na terapia são, na verdade, uma forma que o paciente tem de se comunicar com o psicólogo por meio de símbolos. Essas imagens, esses desenhos, eles trazem muitas informações importantes sobre medos, conflitos, sonhos, lembranças de infância. Inclusive, você nem precisa saber desenhar para fazer psicoterapia com desenhos, já que a lógica por trás dessa técnica é que todos nós, seres humanos, nós temos esse potencial de jogar isso para fora, de expressar tudo isso por meio de imagens, por meio de desenhos. E quando o paciente faz um desenho durante a sessão de terapia, ele olha para aquilo e até expressa melhor o que ele não conseguiria fazer com as palavras até então. Aquilo que ele não conseguia falar se torna mais fácil quando ele tenta explicar o que ele desenhou. As experiências internas ou as experiências inconscientes que uma pessoa tem são como imagens guardadas. E o que acontece quando ela desenha é parecido com um projetor na parede, uma imagem de dentro para fora, uma imagem que é jogada para fora. É como se essa experiência fosse jogada de uma imagem para outra. É quase como se fosse uma xerox do seu inconsciente, para ficar de uma forma mais fácil de entender. Os desenhos eles são como uma cópia de tudo o que acontece lá no mais profundo daquele paciente. É uma maneira, inclusive, de ele mesmo perceber e observar de forma bem objetiva as mudanças que ocorrem durante o processo da psicoterapia. É quase como uma forma de medir esse progresso que acontece no tratamento.
Existem alguns psicólogos, né, que fazem testes psicológicos e ele pede para o paciente desenhar algumas coisas específicas, como é o caso do teste da árvore, da casa e da pessoa. Mas no caso da psicoterapia é diferente. O psicólogo ele não vai impor um desenho para o paciente fazer. O paciente fica ali totalmente livre para desenhar o que ele quiser, ou o que surgir do inconsciente dele, né? Porque nenhum desenho surge por acaso. Então, assim como na terapia tradicional, em que o paciente fica livre para falar tudo que vier à mente dele, na terapia que utiliza os desenhos, ele fica livre para desenhar o que ele quiser. E como os desenhos têm um poder, né, de liberar os conteúdos inconscientes, né, os conteúdos mais profundos, de forma muito mais rápida do que apenas por meio da fala, o processo de terapia também pode ser acelerado por conta disso. Isso porque quando o paciente fala, ele pode escolher como ele conta aquilo, como ele fala dos sentimentos dele. É como se houvesse um filtro. Já com os desenhos, não existe isso, não existe esse filtro. Os desenhos eles traduzem de imediato as experiências internas em quadros. Então, se uma pessoa tem uma certa resistência ou ela não consegue falar de algumas coisas muito difíceis ou que incomodam ela de alguma forma, o uso dos desenhos ele pode ajudar a projetar em imagens aquilo que é difícil de colocar em palavras. Porque quando você desenha aquilo, você toma uma certa distância de todos aqueles sentimentos e pensamentos que são, por vezes, difíceis de lidar, né? E isso ajuda, inclusive, a olhar para isso de forma mais objetiva. Então, como você percebeu, os desenhos são como um espelho que refletem tudo que há dentro de você e são um instrumento muito poderoso na psicoterapia. E se você deseja iniciar esse processo, quer saber mais como é que funciona o meu trabalho, eu vou deixar aqui na descrição todos os meus contatos, caso você queira marcar uma primeira sessão de psicoterapia online. E até o próximo vídeo.